Olá pessoal, bem-vindos a esse canal. Estou novamente aqui, o professor João Marcos está trazendo um vídeo na continuação dessa sequência de aulas sobre termodinâmica. E hoje nós vamos falar sobre a segunda lei da termodinâmica. Bom, novamente aquele convite, né? Se inscrever no canal ou curtir o vídeo, tá? Deixar nos comentários para ajudar bastante o canal. Bom, hoje será uma aula teórica, basicamente. Nessa videoaula vai ser uma aula bem teórica, mas eu quero também trazer exemplos que possam melhorar a compreensão. E no próximo vídeo, né, na sequência, estarei fazendo somente de exercícios, tá? Então vamos lá. Hoje, na aula passada, nós falamos sobre a primeira lei da termodinâmica, a primeira lei que enuncia lá sobre que o trabalho, né, é igual à quantidade de calor mais a variação de energia interna. Lembrando que a primeira lei da termodinâmica nós trabalhamos também é aplicada nas transformações gasosas, fizemos exercícios e calculamos também sobre o valor dessa variação de energia interna, né? E o trabalho isso conceituado na primeira lei da termodinâmica. Os conceitos básicos da primeira lei da termodinâmica, nós vamos pegar algumas interpretações. A diferença agora é que nós vamos ter, né, num sistema termodinâmico, uma máquina onde que ela fornece, né, ela é gerada, né, o seu funcionamento, uma máquina térmica, o seu funcionamento é gerado através de uma fonte quente, uma fonte de calor. Só que no seu próprio sistema, essa máquina vai dissipar essa quantidade de calor para gerar trabalho, como está nessa imagem que eu estou mostrando, e outra parte para a fonte fria. Tá, então nós vamos ter nessa máquina duas partes, temperatura quente e temperatura fria, ok? E o enunciado crucial e principal da segunda lei da termodinâmica eu já vou enunciar para vocês, é que o trabalho é igual à quantidade de calor da fonte quente, que está aqui, e menos a quantidade de calor da fonte fria, tá? Então esse que é uma seta que eu estou direcionando aqui, deixa eu centralizar, está representando a fonte quente, indicando aqui a seta, tá? Então isso aqui é basicamente a fonte quente, tá? Quantidade de calor, tá? Em joules, quantidade quente. E esse QF é a quantidade de calor, mas dissipada da fonte fria. Por que eu já estou dizendo dissipada? Porque fica mais fácil compreender esse tipo de energia. Na primeira lei da termodinâmica, nós falamos que uma determinada máquina, um sistema termodinâmico, recebe calor e parte desse calor aumenta a sua variação de energia interna e resultará em um trabalho. Agora nós temos essa mesma máquina, onde essa máquina é gerada por uma fonte de calor e essa fonte de calor, parte dessa energia vai ser gerada em trabalho, só que parte dessa energia resultará em uma fonte fria, mas essa fonte fria acontece dentro dessa máquina e nós calculamos essa fonte fria e também calculamos essa fonte quente em uma determinada temperatura, ou seja, uma temperatura mais elevada e uma temperatura de mais baixo valor, claro, né? Agitação das moléculas. E aqui, o que é isso? É um fluido, pode ser um fluido, no caso vai ser um vapor, um gás, que irá gerar o valor significativo para a quantidade de calor. E essa quantidade de calor resultará em trabalho, tá? Então, basicamente, vou pular uma parte para a gente já entender o que eu estou falando. Porque tem esse Qzinho aqui, Qzinho, né? 2Q, que é a quantidade de calor da fonte quente e a quantidade de calor da fonte fria. Observe que num processo termodinâmico nós podemos ter a mudança de pressão, a mudança de volume e da temperatura. Então esses três pontos cruciais nós iremos basicamente adotar nessa máquina, tá? Lembrando sempre, gente, mas professor, tá quase a mesma coisa da primeira lei? A diferença é que nós não se preocupamos agora com essa variação de energia interna. Nós observamos o trabalho que a quantidade de calor é gerado, tá?
E sempre, né, já vou dando aqui basicamente um spoiler do que eu vou falar logo após, não vamos ter nenhuma máquina que faça todo o calor que ela receba, ela faça todo esse calor, resulte em 100% do trabalho. É isso que a gente separa aqui nesse esquema da quantidade fria, né? Quantidade de calor fria. Na verdade, a gente fala de quantidade de calor fria, mas na verdade é uma quantidade de calor da fonte fria, né? Então essa fonte fria por quê? Porque com o tempo ela vai perder calor. E se ela perde calor, ela fica fria, tá? Então, se eu acabei falando erroneamente essa parte é da fonte fria, tá? E eu tenho uma fonte quente e a fonte fria. Então, essa fonte fria, lógico, está com a temperatura diferente da temperatura da fonte quente. Vou colocar e explicar sobre o funcionamento um pouco melhor dessa máquina. Vamos imaginar aqui esse esquema aqui da máquina térmica, tá? A máquina térmica ela vai ter uma fonte, né, de aquecimento e de fato também vai ter uma relação com o trabalho, né? Então eu tenho uma fonte de resfriamento, mas o que vai acontecer? O que vai mudar um pouco dessa máquina para essa outra do lado que eu estou colocando aqui, né? Nós temos que uma parte do trabalho, né, em um sistema, que é como se fosse um sistema, né? Então eu teria uma parte do trabalho, tá? De fato, indo para a fonte de aquecimento, então está tendo uma quantidade de calor, né, aqui, e aqui está tendo um resfriamento desse lado, né? Então aqui está tendo um aquecimento e aqui está tendo um resfriamento, tá? Então basicamente todo esse processo, quando eu consigo fazer uma junção a essa junção aqui, né, eu preferi fazer manual para entender melhor. Essa fonte de aquecimento, né, ela irá gerar fonte de energia para a máquina, né? Só que aí a máquina ela precisa de um resfriamento. E esse vapor, essa quantidade de ar ou do líquido, enfim, do gás, ele precisa de um resfriamento. Por exemplo, no motor de um carro acontece o resfriamento, onde a energia, quando acontece a evaporação, né, dos gases são emitidos para fora do carro ou para uma determinada região do carro, ele ou vibra ou ele faz um barulho, né? E esse barulho, esse vapor que sai para fora, para o ambiente, por exemplo, um exemplo de dissipação de calor, né? E essa dissipação de calor é de fato como se fosse um resfriamento. Em uma máquina térmica ilustra, hipoteticamente perfeita, nós teríamos que pegar esse vapor que está se perdendo e tentar recuperar ele, que é o que tem nas máquinas térmicas, né? Inclusive nas termoelétricas. Mas lembrando, né, eu falo ter perfeita ideal no sentido para resfriar o sistema o termodinâmico, porque esse sistema começa a mexer com bastante energia, né? Bom, e entrando no enunciado, né, eu tenho duas afirmações. A primeira é de Clausius, que ele afirma o seguinte: o calor não pode fluir de forma espontânea de um corpo de temperatura menor para outro corpo de temperatura mais alta. Ou seja, eu preciso executar nesse meio termo, né? Eu preciso de um trabalho executado para que essa temperatura chegue ao outro lado ou a uma distância, a uma posição diferente da anterior. O enunciado de Kelvin Planck é interessante também, porque ele afirma que é possível, né? Deixa eu aumentar aqui, é possível a construção de uma máquina que, operando em um ciclo termodinâmico, converta toda a quantidade de calor recebido em trabalho, tá? Agora, essa afirmação aqui não é exatamente correta. Assim, ele fala que é impossível, né? Na verdade, eu li possível, mas é impossível. De fato, se eu afirmasse que seria possível, erroneamente essa minha afirmação estaria errada. Mas o que ele de fato afirma é o contrário, ou seja, eu falei no início, né? Segundo ele, né, e os testes que ele fez com máquinas e com conhecimento termodinâmico, nós não conseguimos ter essa operação de uma máquina onde que ela pega toda a quantidade de calor e converta ela em trabalho. Então, o que a segunda lei da termodinâmica, em resumo,
é o estudo sobre as máquinas térmicas, onde nós estudamos sobre a dissipação de calor, tanto de uma fonte quente de uma fonte quente e de uma fonte fria. Só que essa fonte fria, nós buscamos resfriar, né, tentar aproveitar melhor esse calor. Geralmente, essa mudança acontece que a diminuição de temperatura cai muito. Acontece uma diminuição muito grande de temperatura. O que vai acontecer? Nós perdemos essa energia. Mas parte dela é em trabalho. Então, não podemos, teoricamente e na prática, observar uma máquina perfeita e dizer que ela é perfeita de fato. Mas que sempre parte do calor dela não se transforma totalmente em trabalho, mas sempre existe uma parte menor que vai ser perdida, tá? Então, nós vamos agora, para saber, já que entendemos um pouco melhor sobre a máquina, sobre o sistema termodinâmico, o rendimento da máquina. O que é o rendimento, né? O rendimento é o quanto essa máquina ela pode trazer de utilidade para a sociedade, por exemplo, ou para a pessoa que deseja mexer com qualquer máquina. Então, é um celular, então, se o celular não é mais útil para você, então você perde muita energia, aquilo que você desejava dele não é útil mais para você. Então, você precisa melhorar o rendimento do seu celular. Então, você quer um celular melhor ou melhora o celular, precisa trocar memória, sistema, algo do sistema dele para melhorar o seu rendimento, ou seja, ele funcionar melhor por mais tempo, por exemplo. Agora eu vou trazer para a máquina, né? Para a máquina nós vamos ter o rendimento de uma máquina em relação da energia útil em relação ao trabalho total, ou o trabalho resultado, o trabalho útil, né? A energia utilizada, que seria a energia útil, e a energia total. Ou seja, em outras palavras, quando eles falam de energia utilizada, eu estou falando de energia útil, vou colocar aqui do lado, ó, energia, vou colocar de preto. Energia utilizada seria a energia útil, tá? Útil, e a energia fornecida em forma de trabalho. Essa energia fornecida é a energia. Eu coloquei fornecida, mas vou colocar a energia de recebimento, né? Energia fornecida mesmo. Bom, então nessa parte do rendimento de uma máquina é muito simples. O rendimento é calculado como essa letra grega, né? Que é um N puxado um pouco mais para baixo, tá? É igual ao trabalho dividido pela quantidade de fonte quente, ou seja, a quantidade de calor que tem na fonte quente dessa máquina, tá? Mas vamos lembrar lá da definição anterior, que o trabalho, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, é igual à quantidade quente menos a quantidade, né, da fonte fria, né, de calor da fonte fria. Então, eu vou substituir essa parte do trabalho nessa fórmula anterior. Vou substituir aqui, tá? Para a gente encontrar esse rendimento. Lembrando que rendimento está relacionado com porcentagem, com valor também de potência, tá? Então, vamos só dar uma recapitulada o que é a potência, tá? Então, só para lembrar, vou colocar aqui do lado, a potência última de uma máquina é igual ao trabalho dividido pelo intervalo de tempo, ou seja, a rapidez com que essa máquina executa um determinado trabalho, ou seja, um determinado esforço, uma determinada ação. Vou substituir essa fórmula aqui, ó, do trabalho nessa anterior, porque eu quero encontrar um rendimento. Então, vai ser a quantidade fonte quente menos a quantidade de fonte fria dividido pela quantidade da fonte quente. Esse aqui, se eu simplificar, vai dar 1, porque fica a quantidade de quente sobre quantidade de quente dá 1, e ainda a quantidade fria da fonte fria está sendo dividida pela quantidade de calor da fonte quente. Então, isso implica dizer que o rendimento é igual a 1 menos a quantidade da fonte fria dividido pela quantidade da fonte quente, tá? Então, basicamente,
nós temos essa equação aqui, e esse valor é dado em porcentagem, tá? Ou seja, o valor é encontrado decimal, você basicamente multiplica por 100 para encontrar o valor, a resposta em x%, tá? Então, eu vou colocar assim, ó, multiplica por 100, que é igual a um valor de x%, tá? Esse x% é qualquer valor, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? De qual o valor aí que vocês vão adotar para a porcentagem. Por exemplo, se esse valor é dado a quantidade de calor da fonte fria e da fonte quente, você divide, né? E 1 menos esse valor. Esse é um valor decimal. Então, se for 0,2, você multiplica por 100, dá 20%. Então, o rendimento da máquina é esse. Tem que estar entre 0 e 1, tá? Como nós falamos anteriormente. Não é possível que essa máquina faça 100%, tá? Não é possível. Ou seja, ela pegar 1000 joules da fonte quente e transformar tudo em trabalho. 1000 joules de novo. Isso é impossível acontecer, porque vai dar aqui 100%, né? Porque vai ficar, né, o valor dobrado. Por exemplo, 2000, que seria 2000, né? Seria 2 menos 1, que vai dar basicamente 1. Mas existe uma forma, que é o próxima etapa. Que aí Carnot é um físico, né, francês, Nicolas Leonard Carnot. Ele basicamente, hipoteticamente, ele buscou mais a fundo e tentou supostamente observar se essa máquina fosse 100%, né, tivesse um rendimento 100% do seu funcionamento, né? E ele criou o que nós chamamos de 4 etapas da quantidade de calor da fonte quente e da quantidade de calor da fonte fria. Bom, essas 4 etapas é justamente nesse processo que nós temos aqui, da posição L para M, M para N, N para O e O para L, tá? Essa área aqui justamente é o trabalho em todo o ciclo. Então, o ciclo de Carnot é conhecido, né, por esse francês, físico, teórico, né, filósofo também, que teve grandes contribuições para o estudo da termodinâmica. Bom, no processo de LM, a gente vai ter um processo isotérmico, tá? Eu vou já apontar aqui para as partes. Por que é isotérmico? Vai ser uma expansão isotérmica. A gente vai observar que é um gráfico de pressão versus volume. Então, aqui é uma isotérmica. O processo é reversível e o sistema recebe uma quantidade de calor de fonte do aquecimento. Então, ele vai receber a quantidade de calor, né, da fonte quente e vai ter o que nós chamamos de admissão, né? Como se fosse aqui a admissão. Recebeu, ativou o sistema do sistema termodinâmico, né? Como se fosse um êmbolo, tá? Essa imagem essa parte de azul aqui é um êmbolo que ele está subindo e descendo. Então foi ativado, então a admissão ele subiu, né? Por isso está certo ali, subiu esse êmbolo, né? Nesse processo a quantidade de calor está sendo gerada através da fonte de aquecimento. Quando acontece o MN, já é adiabática, tá? Já é o processo adiabático, tá? O que é esse processo adiabático? Deixa eu voltar por aqui mesmo. Esse processo adiabático é uma passagem rápida até chegar uma temperatura muito alta, tá? No sistema. Ou seja, é um processo também reversível, mas ele não troca calor com a fonte térmica, tá? Não troca calor com a fonte térmica. Então aqui é o que nós chamamos da admissão. Aqui nós chamamos de expansão também, né? Já que é uma expansão adiabática, tá? Expansão adiabática. Quando acontece isso, o sistema acontece, por exemplo, em um motor de 4 tem motor de um carro, acontece a admissão, sobe, acontece a expansão e a compressão, né, lá em cima no pistão, e ele acontece a explosão e aí dá funcionamento ao sistema. Então nessa parte aqui, essa isoterma é
adiabática. Aí nós temos agora o processo de volta, que já é do N para o N, que é também agora, na verdade agora vai ser reversível também, mas ele é uma compreensão, né? O sistema ele cede calor, né, para a fonte de resfriamento. Então é o que acontece aqui. Então aqui é isotérmica, novamente, aqui é adiabática, né? Então nós vamos ter agora a isotérmica entre O e N. E novamente L e O nós vamos ter de O para L, na verdade, nós vamos ter a diabática reversível, mas novamente não troca calor com o ambiente. E aí nessas 4 etapas, né, nós temos o sistema termodinâmico do ciclo de Carnot, tá? Então a isotérmica novamente, só que agora acontece o resfriamento, né? Então agora acontece uma compressão, né? Então aqui é a expansão, aqui é a compressão, e aqui vai ser novamente o processo adiabático. Nesse caso será uma compreensão adiabática, né? Nos dois casos, né? Aqui a compreensão isotérmica e aqui compreensão adiabática, né? Ok? Então, esses 4 processos acontecem, por exemplo, na prática. O que isso acontece? Em um motor, por exemplo, de um carro de motor de 4 tempos. É assim que acontece. Agora imagine isso fazer vários movimentos desses ao mesmo tempo em um pistão. Isso vai acontecer uma explosão quando acontece a expansão e esse ar é expandido, acontece a explosão, depois ele é comprimido e assim sucessivamente. E essas 4 etapas se repetem justamente em movimento, em uma rapidez, em uma potência muito alta. Bom, isso para que todo sistema tenha um rendimento de 100%. Esse é o ciclo de Carnot, que é diferente do rendimento. O rendimento aqui no ciclo de Carnot é 100%. Como é que a gente vai encontrar a fórmula para o rendimento no ciclo de Carnot? No ciclo de Carnot, a gente só vai observar o seguinte, que no início aqui das fórmulas, a gente foi colocado que o trabalho, né, aqui ó, o rendimento normal de uma máquina é de 1 menos a quantidade da fonte fria, quantidade de calor da fonte fria, dividido pela quantidade de fonte quente. Então, a gente vai fazer uma operação matemática, tá? Vou voltar aqui, onde que eu vou, naquela fórmula, eu tenho N igual a 1 menos quantidade de fonte fria, de calor da fonte fria e quente. Olha só, essa parte aqui é essa mesma razão, tá? É a mesma coisa, ok? Se é a mesma razão, eu vou igualar isso, mas eu vou isolar esse lado. Então, quando eu isolar, eu falo isolamento, mas seria simplificar, né? Eu vou colocar esse valor que está negativo para esse membro e vou colocar para esse membro aqui. Ele está negativo, vem para cá positivo. E o N, que é o rendimento, está positivo, ele vem para o segundo membro negativo. Então fica 1 menos N. Então, basicamente, o que vai mudar para essa relação, né? Essa relação da quantidade fria, que é diretamente proporcional à quantidade da fonte quente, que é igual à temperatura da fonte fria, é diretamente proporcional à temperatura da fonte quente. Então, é diretamente proporcional. Então, basicamente, eu vou observar que 1 menos N eu vou substituir por QF sobre QQ, né? Então, o que vai acontecer? 1 menos N é igual a TF menos TQ. Como eu quero achar o rendimento, né, o valor de N, vou colocar aqui que é um N puxadinho, tá? Então, eu vou passar esse valor, né? 1 menos N, eu vou passar o 1 que está positivo para o outro menos negativo. Menos N igual a TF sobre TQ. Mais 1. Só que esse está negativo, N. Então, eu vou multiplicar toda a equação por menos 1. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Tá? Então, quando eu multiplicar por menos 1, deixa eu só organizar melhor aqui.
Então, eu vou multiplicar tudo por menos 1, então fica menos com menos mais, né? Rendimento positivo, menos com mais menos, e mais com menos menos, né? Então, basicamente, esse 1 que está positivo vem para cá negativo, né? Acabei esquecendo, né? Então, fica menos com menos mais, 1 positivo, e menos a temperatura. Isso, menos com menos mais. 1 tá positivo, vem para cá negativo. Então, fica 1 menos a temperatura sobre a temperatura fonte fria, né? Dividido pela razão da temperatura fonte quente, tá? Quando eu utilizar essa fórmula aqui, eu tenho o valor do ciclo de Carnot, né? O valor do ciclo de Carnot em relação ao rendimento máximo de uma máquina, tá? Então eu tenho essa fórmula para o ciclo de Carnot, que eu tenho uma temperatura, no rendimento, a diferença, você pode observar que é a quantidade de calor, né? E aqui no rendimento é o valor da temperatura que você vai colocar na fonte quente e a fonte fria, ok? Agora, para finalizar, nós iremos falar do último tópico, como eu falei, essa aula teórica, que é a entropia. Aí a entropia, segundo a lei da termodinâmica, ela pode ser expressa do seguinte modo: um processo natural que parte de um equilíbrio e termina em outro, ele é sempre provocado pelo aumento da entropia no sistema de sua vizinhança. O que é a entropia? Entropia é os casos de reversibilidade e irreversibilidade. Um processo que pode ser reversível e um processo que não pode ser reversível. Por exemplo, na natureza, os processos que acontecem são processos naturais, ou seja, são processos que são irreversíveis. A gente não consegue pegar o crescimento de uma planta e retornar, voltar o tempo, por exemplo, ou basicamente pegar um gelo, um exemplo químico, congelar, pegar uma água, congelo. Beleza, aí eu pego esse mesmo gelo, coloco para fora do ambiente, descongelo e coloco de novo na geladeira. Ele voltou 2 vezes para o estado sólido, mas a segunda vez que ele mudou novamente para o estado sólido, as moléculas, né, de água, né, que basicamente mudou para o estado sólido, se ordenaram de forma diferente. Ou seja, mesmo que eu consiga observar, mas ele se tornou gelo de novo, ok, mas a sua ordem das suas moléculas não é a mesma. Então, até aí, na química, não conseguimos provar essa reversibilidade. E o que acontece? Nesse processo aqui, você observa que são processos reversíveis, tá? No ciclo de Carnot. Então, vamos pegar a ideia aqui. Essa imagem aqui é um exemplo de um gás. Do lado esquerdo está o gás e do outro lado direito está o vácuo, né? Está vazio, não tem nada, nem ar. Quando eu abrir essa abertura aqui, né? Que vai liberar esse gás, o que vai acontecer? O gás vai passar totalmente para o outro lado, tá? Só que a quantidade de gás aqui, se eu, por exemplo, parar e interromper no meio do processo, eu posso ter talvez até mesmo a quantidade de gás de um lado e para o outro. Porém, as moléculas que passaram para esse lado esquerdo, se eu deixar passar todo o gás, a temperatura que estava tanto do lado esquerdo quanto do lado direito era diferente. E a quantidade de calor também será o resultado também diferente. Então, nesse caso, não conseguimos retornar de novo. Se eu abrir novamente o gás, fechar aqui esse registro, né, essa válvula aqui de escape e tentar retornar novamente, né? Então, estamos fazendo esse processo aqui, ó. Esse gás está indo para cá e depois eu quero voltar ele para ele ficar igualzinho. Sempre nesse processo não é possível acontecer, porque vão existir moléculas muito pequenas que nós não conseguimos tentar, né? Não conseguimos levar ela novamente para o outro lado, né? É o que foi falado lá na segunda lei da termodinâmica, né? É quase impossível a gente tentar forçar esse movimento, mesmo aquecendo, por temperaturas diferentes, né? Então, a questão espontânea, né? Então, não consegue ocorrer. Então, outro exemplo de entropia, o que é entropia? Quanto mais irreversível é o processo, mais entropia. Como que a gente calcula essa entropia? Eu pego a quantidade de calor do sistema e divido pela temperatura em
Kelvin, que é a temperatura absoluta, ou seja, joules por Kelvin é a unidade medida, tá? A unidade medida. Então, a gente calcula por joules por Kelvin, né? Aqui, joules por Kelvin, tá? O resultado. Esse S é a nossa entropia. Quanto maior a entropia, na verdade, maior a quantidade da variação, a maior quantidade de calor em relação à temperatura muito pequena, eu tenho uma maior entropia, tá? Na prática, o que eu vou ter? Eu vou ter bastante processos que são irreversíveis. Quanto maior o processo de irreversibilidade, ou seja, eu tentar mudar algumas coisas naturais, mais entropia eu estou trabalhando. Se eu quero diminuir essa entropia, então eu começo a ter ações humanas. Por exemplo, se eu olho para uma floresta toda organizadinha, uma plantação de eucalipto, por exemplo, está tudo organizado. Mas isso foi interferência humana, isso tem uma baixa entropia. Agora, quando você tem, por exemplo, uma floresta enorme que tem árvores alta, baixa, média, pequeno porte, arbusto, você não tem uma ordem. Então, essa ordem não é possível ter, essa desordem, perdão, não é possível ter, por exemplo, por uma interferência humana, foi natural. O homem não interferiu. Então, quando não há interferência humana, há uma maior entropia. Tá? Porque o homem não consegue. O homem tenta fazer alguns processos, tentar a reversibilidade, mas nesse caso natural não é reversível, né? É irreversível. Tá? Então, basicamente, a entropia é isso. A gente vai ficar por aqui nessa aula sobre a termodinâmica. Na verdade, nós finalizamos esse tópico de entropia e finalizamos esse tópico da segunda lei da termodinâmica. Então, se você gostou, se tiver alguma dúvida, no próximo vídeo nós vamos estar trazendo exercícios, tá? Então, até a próxima. Não esqueça de se inscrever no canal e também dar aquela curtida para ajudar esse canal, tá? Então, lembre-se, na entropia, sempre os casos, quando são irreversíveis, né? Maior essa entropia, tá? Ciclo de Carnot, a gente tem processos reversíveis, 4 processos, né? Isotérmico, adiabático, novamente. Inicialmente começa com a fonte de calor e termina com a fonte fria, tá? Revisando aqui, pessoal, rendimento, eu pego o valor da quantidade de calor, fonte fria, dividido pela quantidade fonte quente, e eu vou subtrair isso por 1, tá? 1 menos esse valor. E, claro, a segunda lei termodinâmica, né? O trabalho é igual à quantidade, tá? De calor da fonte fria menos a quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. Então, até a próxima e tchau, tchau.